Olá pessoal, continuando a nossa aula de requisitos da disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Software. Nesse vídeo agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o produto mínimo viável e os testes AB. Esse conceito do produto mínimo viável, ele surgiu nesse livro chamado Lean Startup, do Eric Rice, tá? O Lean Startup é um método para desenvolvimento, né, de software que é baseado no processo de manufatura Lean, tá, que foi criado lá nos anos 50 no Japão, dentro da Toyota, que também está relacionado ao Kanban. No manufatura Lean, a ideia principal é reduzir qualquer desperdício. Tá? No caso, era reduzir qualquer desperdício nas fábricas. Né? E o Lean Startup já adaptou os princípios do manufatura Lean para o processo de desenvolvimento de software. Tá? E o principal desperdício que acontecia, né, no processo de desenvolvimento de software era a questão dos requisitos. Né? Imagina você passar meses levantando todos os requisitos e no final eles não servirem para nada. Os requisitos já estarem desatualizados. Tá? Então a ideia era, no Manufatura Lean, era acabar com esse desperdício, né? E utilizar uma outra forma. Então daí surgiu a criação desse produto mínimo viável. Tá? Então o que acontece? Hoje em dia a gente tem a gente já tem uma série de produtos novos, inovações, sendo apresentadas por empresas. Né? Essas empresas hoje são chamadas de startups. Startup seria uma empresa que está disposta a assumir riscos, porque grande parte desses produtos que são desenvolvidos dentro de startups, eles não chegam a virar um produto. Né? A maioria morre, né? Morre na praia. Então, a gente pode dizer aqui que nós temos dois tipos de sistemas. Tá? Os sistemas de baixo risco, e que você tem um conjunto de usuários ali conhecidos, você sabe que aquele sistema vai ser um sucesso, né, se ele for desenvolvido. E você tem os sistemas de alto risco, e o sucesso ali é incerto. Você não sabe se vai ter aprovação dos usuários. Muitas empresas passaram por isso e hoje são sucesso aí, né? Como exemplo de um sistema de baixo risco, a gente pode ver aí o sistema de controle de biblioteca. É um sistema conhecido, é fundamental para qualquer biblioteca e a necessidade e a viabilidade é óbvia, né? As bibliotecas precisam de um sistema assim. E as histórias dos usuários, elas são bem conhecidas também, né? Elas funcionam bem. Como um exemplo aqui de um sistema de alto risco e cujo sucesso é incerto, a gente pode ver aqui, pensar agora como uma loja virtual para empréstimos de livros digitais, mas que o pagamento vai ser feito via blockchain. Hoje é uma coisa incerta, né? A gente não sabe se o público, os clientes vão aceitar. Então, é um sistema típico de startup, mas não quer dizer que é exclusivo. Empresas grandes também estão dispostas a correr riscos. Então, o risco é alto, a implementação, ou seja, a ideia, né, ela tem que ser rapidamente validada com os usuários reais. Por quê? Pode acontecer de uma outra empresa, digamos que a ideia realmente seja boa, pode acontecer de uma outra empresa desenvolver e você perder o tempo. Né? Às vezes aquela ideia ela vai ser sucesso se ela for lançada no momento certo. Né? Então, tem que aproveitar a oportunidade. Então, daí surgiu a ideia, né, no Lean Startup, a ideia do produto mínimo viável. O que seria isso? Né? Você tem um produto, algo que pode ser usado, mínimo, ou seja, ele vai ter o menor conjunto de funcionalidades ali possível e, consequentemente, o menor custo. Né? E viável, porque o objetivo é obter dados para validar uma ideia. Tá? Então o objetivo aqui ainda não é ganhar dinheiro quando a gente
propõe um produto mínimo viável, tá? É testar se aquele produto vai ser sucesso ou não. Então, o processo de criação de um MVP, ele parte, né, inicialmente a partir de uma ideia. Né? Você tem uma ideia, então você pega e constrói o MVP. Então o que você vai fazer? Alguns usuários vão testar esse MVP, com isso você vai poder obter alguns dados e medir, né, como que está o processo de aceitação daqueles usuários. E a partir disso você vai poder aprender alguma coisa a partir daqueles dados que foram colhidos. E isso pode servir para melhorar a sua ideia, né, e continuar nesse ciclo de desenvolvimento. Né? Ou você pode, olha só, ou você pode, por exemplo, chegar à conclusão de que desistir da ideia, né? Então, no final de um ciclo, daquele ciclo construir, medir e aprender, você pode ter aqui 4 opções, né? Você pode, como eu falei, chegar à conclusão a partir do MVP, colher mais alguns dados e ter novas ideias e fazer alguma melhoria no seu sistema, tá? E rodar novamente o ciclo. O outro passo seria você colher os dados e chegou à conclusão que aquele MVP não caiu na aceitação do público, dos seus clientes. Então você pode mudar o foco. No caso aqui, você poderia fazer um sistema de aluguel de músicas com pagamento via blockchain. Tá? Então o outro caminho seria desistir. Você fez o MVP e chegou à conclusão que não vale a pena. Tá? Então, e o dinheiro acabou também, né? É um problema que acontece. E a outra situação é que deu certo. O MVP provou que vai ser um sucesso e a partir disso você pode construir um sistema mais robusto, né? Para realmente criar um produto a partir disso. Então, o MVP serve para esse aprendizado. Tá? Para você testar uma solução. E ele não precisa ser um software completo. Tá? Então isso ele está mais para um protótipo. Tá? Um protótipo com o mínimo, né, de funcionalidades. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Eu vou falar para vocês 2 exemplos de sistemas que utilizaram o MVP e foram assim um sucesso. Então, Zappos era uma loja virtual de sapatos. Tá? Hoje em dia é comum a gente comprar de tudo na internet. Mas lá em 1999, as pessoas ainda não tinham esse hábito de comprar sapato pela internet, por exemplo. Então, o que aconteceu? A Zappos, ela se propôs a fazer um MVP para testar esse esquema de venda na internet. Então, o que eles fizeram? Fizeram um sistema web simples, tá, e funcional. E para isso o que eles fizeram? Né? Ainda não tinha nenhum sistema. Então eles pegaram na cidade, percorreram as lojas de sapatos e tiraram fotos dos sapatos. Né? Colocaram essas fotos no sistema. Então o que aconteceu? Só que não tinha nenhum processo automatizado ali. O sistema, na verdade, era só a vitrine. Quando a pessoa pegava, inseria os dados para efetuar a compra, o que acontecia? O back-end ali era, na verdade, uma pessoa que pegava aqueles dados, né, entrava em contato com a empresa de cartão de crédito, entrava em contato com a loja física que vendia os sapatos e enviava isso para a pessoa. Então, esse foi um exemplo, né, de uso do MVP onde não tinha nada funcional ainda em termos de sistema. Né? Foi tudo feito manualmente. Mas provaram que era viável desenvolver o sistema e com isso a Zappos cresceu, se tornou uma loja virtual de grande sucesso aí e anos depois foi adquirida pela Amazon, certo? Então provou a hipótese do negócio, né? Então aqui um exemplo, né? A Zappos lá em 1999, o site era bem simples, os sites em 99 eram bem diferentes do que a gente está acostumado hoje.
E outro exemplo é o Dropbox, que hoje é padrão aí, todo mundo tem, né? Então, o que aconteceu? Aqui tem um vídeo, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas o link está aqui, eu espero que vocês vejam. Que é o seguinte, o desenvolvedor, né, ele estava se propondo a desenvolver o Dropbox, né, a apresentar ele. Mas aí ele ainda não tinha um sistema viável. Então o que ele fez? Ele pegou para disponibilizar para o pessoal usar, para um conjunto de usuários. Então o que ele fez? Ele gravou um vídeo. O sistema só funcionava no computador dele. Então ele gravou um vídeo mostrando como que funcionaria, né, como que todo mundo teria acesso. E o que aconteceu? Todo mundo gostou da ideia. Na época o pessoal já assistiu o vídeo, gostou da ideia e o produto já se tornou um sucesso antes de ser lançado, tá? O Dropbox. Aconteceu isso. Então fica aqui o link para vocês assistirem o vídeo. Então, como que seria desenvolver o carro utilizando um MVP, tá? O que acontece? Sem um MVP, você iria construir ele ali, mas sem a intenção de entregar nada nesse meio, durante esse processo, você não teria a intenção de entregar nada para o cliente. Tá? Então, no caso aqui, olha só, a gente tem as etapas e tem aqui um emoticon mostrando aqui a reação do cliente. Né? Então, o cliente está decepcionado, ou zangado, até a penúltima etapa. Quando chega na última etapa, que já tem o carro pronto, então o cliente fica satisfeito. Utilizando um MVP, o que vai acontecer? Né? Você não tentaria entregar, você já tentaria entregar na primeira iteração aqui, você já tenta entregar alguma coisa viável para o cliente. No caso aqui, ó, tá um skate, né? Em seguida, um patinete, depois uma bicicleta, né? Todos são produtos que o cliente já pode usar, né? Em seguida uma moto e por fim um carro. Então aqui a gente tem a reação dos clientes, tá? Que ela vai melhorando. Então, olha só, na hora de desenvolver um MVP, você não precisa tentar usar todas as melhores práticas da engenharia de software. Tá? Não precisa fazer teste de unidade, refatoração. Você só tem que tomar cuidado para que aquele MVP ele não tenha certos problemas que acabe deixando o usuário decepcionado. Que ele não tenha, que ele se frustre e não queira mais usar o produto final. Certo? Então, por isso, os requisitos não funcionais, eles são importantes. No caso do desempenho, a usabilidade e a estabilidade. Porque imagina, por exemplo, se pensando no sistema lá das APOS, se o cliente tentasse acessar o site e não conseguisse, o site estivesse sobrecarregado, né? Ia gerar uma frustração e, consequentemente, seria um fracasso. Tá? Então, a ideia do MVP é criar um protótipo e se a ideia der certo, você reimplementa tudo, né? Joga fora esse protótipo, reimplementa tudo e faz o produto, né? Já pensando, seguindo as boas práticas da engenharia de software. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os testes AB. A ideia dos testes AB é o seguinte, você quer testar duas implementações. Essas implementações elas são conflitantes, tá? Então, o que você faz? Você vai pegar uma versão A com uma funcionalidade e uma versão B com outra funcionalidade e vai fazer um teste para ver qual das duas se sai melhor. Tá? Então aqui, olha só, pensando num exemplo de uma loja virtual, imagina que a gente tem um sistema de recomendação que recomenda lá os produtos de acordo com o histórico do usuário, né? Mas você quer testar um novo sistema de recomendação, certo? E o que você vai fazer? Você vai fazer um teste com a versão original, o teste A, e você vai fazer um teste B com uma nova versão que foi proposta, né? E no final das contas, você vai ter uma ideia se vale a pena ou não migrar para essa nova versão. Tá? Então, os testes AB, eles usam os dados, né, do usuário, do cliente, para
tomar essa decisão. Então, aqui no livro ele dá um exemplo, o seguinte: você poderia pegar os testes e colocar o seguinte: 50% dos usuários vão ter acesso à versão A e os outros 50% à versão B, né? Então, ele mostra esse código aqui, põe um número aleatório, se for menor que 50, ele executa a versão A. Se for maior, executa a versão B. Tá? Então, no final do experimento, você vai analisar os dados obtidos e vai ter que utilizar alguma métrica, né, para saber se é viável ou não fazer essa mudança. Então, o exemplo que ele dá no livro é utilizar a taxa de conversão. Essa taxa de conversão é o seguinte: você pensando no site de compras, seria quantos clientes que acessaram o site e chegaram a efetuar uma compra. Tá? Essa é a taxa de conversão. Então, digamos o seguinte, que antes... Então, deixa eu continuar aqui. A versão B, ela vai introduzir algum ganho que é estatisticamente relevante, para valer a pena, né? Então, se sim, nós vamos migrar. Se não, aí a gente continua com o algoritmo original. Então, a ideia aqui, o problema é que qual vai ser o tamanho de clientes que vão ter que testar essa amostra. O que pode acontecer é que muitas vezes, estatisticamente, para você ter um grau de confiança alto, você vai precisar de um número grande de clientes. E isso faz com que esse teste AB ele só possa ser feito por empresas grandes, já consolidadas, e já tem um número alto de clientes para que possa se dar o luxo, né, de fazer um teste desse. Então, como exemplo aqui, no livro ele dá um exemplo. Olha só, digamos que você tem 1% dos seus clientes que acessam o seu site, 1% deles chega a efetuar uma compra. Pensa aí num site de compras, Mercado Livre. Né? 1% só dos clientes que acessam o Mercado Livre, eles efetuam uma compra. Tá, mas aí a gente quer aumentar em 10% essa taxa de conversão. Tá? Então, eu quero converter, né, ganhar, ao invés de 1%, eu quero que seja 1,1% dos meus clientes que tornem-se compradores do meu site. Então, estatisticamente, para eu conseguir fazer um teste e ter um grau de confiança alto, eu precisaria aí de uma amostra de 200 mil pessoas, 200 mil acessos em cada versão. Ou seja, quem que poderia fazer isso? Né? Só empresa grande já consolidada. Então, essa é a desvantagem dos testes AB. Então, os testes AB requerem amostras grandes, né? Se são usados por todas as grandes empresas da internet. Tá? Então, já tem mais comentários no livro. Eu recomendo que vocês façam a leitura. E eu finalizo por aqui. Então, a gente termina aqui, nesse vídeo, o capítulo sobre requisitos. Tá? Então, eu recomendo a leitura e agradeço a atenção de vocês e até a próxima.